Então vamos lá, queridos, eu quero entregar a palavra do Senhor e eu quero ser breve. Eu vou conseguir ser breve. Abre a sua Bíblia lá em Marcos 5, 21. Enquanto eu introduzo essa palavra, não é? Lenice aqui lembrou, no próximo domingo agora, o tema vai ser sobre os milagres de Deus, testemunhos de milagres. E nesse domingo vai ter um testemunho de milagre, ok? Eu sei, conheço todos vocês, que a maioria esmagadora de vocês já experimentou uma ou mais experiências de milagre. Quantos podem confirmar? Você conhece os milagres de Deus? Já viveu o milagre de Deus? Eu vejo algumas pessoas aqui que são milagres. Eu vejo pessoas que estão aqui e poderiam não estar, porque superaram doenças que para outros são mortais. Então o milagre não é tão incomum assim. Nós gostaríamos que fosse mais profuso, não é? Que todo culto tivesse milagres assim, transbordantes. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já experimentou milagres. Eu já experimentei milagres. Eu já tanto experimentei na minha vida, como já fui instrumento de milagre na vida de outros. Eu sei o que é o poder de Deus, como Ele atua, como Ele opera, como é extraordinário, maravilhoso. Então, queridos, nesse domingo nós vamos começar a série de mensagens sobre milagres, que vai funcionar da seguinte forma: metade do tempo vai ser alguém dando um testemunho de milagre, e a outra metade sou eu consubstanciando aquela experiência com a palavra de Deus. Eu vou dividir o púlpito, a minha palavra, com a pessoa que vai trazer o testemunho. Amém? E como normalmente testemunho de livramento, de milagres, são impactantes, são edificantes, quero estimular você a trazer pessoas aqui nesse lugar. Fortalecer a fé de irmãos, não crente. Traga alguém, tenha a ousadia de trazer alguém, porque o testemunho do poder de Deus sempre toca. E eu glorifico a Deus por isso, porque foi dado em oração, de madrugada, no mês passado, essa direção. Amém? Então é muito importante que a nossa palavra ela não seja monótona, de um só tom. Não é? Só falar de uma coisa só não pode. Deus é muito rico, e Ele opera de diversas maneiras. Então está na hora, nesse mês, de falar de milagres. E vai ser no segundo domingo agora, no terceiro domingo e no quarto domingo, nesse formato. Amém? Semana que vem vai ser reunião de oração. Não tem palavra na semana que vem, necessariamente. Mas já vai ser nesse mesmo viés, de buscar a presença de Deus, a glória de Deus, os dons e os milagres de Deus. Todo mundo aprendeu? O que Deus quer nos ensinar nesse tempo, rever no nosso coração, já que todos vocês já experimentaram uma experiência de milagre. Marcos 5, 21, quantos acharam? Os textos que nós vamos ler, né, dos milagres operados pelo Senhor, são para nos dar sustentação, base, para as nossas próprias convicções de fé. Ok? Então vamos lá, quem quiser ler com o pastor, Marcos 5, 21 até o verso 24. São histórias muito conhecidas. Vamos ler, quem quiser com o pastor? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Verso 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia,
comprimindo-o, apertando Jesus, a multidão em redor. Então é uma passagem que não é desconhecida, mas eu queria falar nessa noite nesse tema, pré-requisitos para acontecer um milagre. Nós conhecemos o final da história, sabemos que vai ter milagre, que vai ter cura, que vai ter livramento da morte. O desfecho a gente já conhece. Eu quero fazer vocês meditar no processo. Vocês estão entendendo? O desfecho é maravilhoso, como sempre. Onde Jesus entrou, o final foi maravilhoso. Porém, queridos, eu quero me colocar na posição daquele que carece do milagre. No caso aqui, o principal da sinagoga chamado Jairo. Um judeu, uma pessoa importante dentro da sinagoga judaica, e cuja filha estava à morte, segundo o texto. Imagina você, se você tem esta situação na sua vida. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, à morte, quase morrendo. E você está vivendo naquele tempo que Jesus está na terra, operando milagres todos os dias. Jesus operava milagres todos os dias. O que está registrado na Bíblia não é nem não sei nem que percentual é, se é 1/10, se é 1/1000, porque a palavra de Deus diz que não daria em nenhum livro da terra todos os feitos de Jesus. Então é um resumo do resumo, o que tem na nossa Bíblia. Jesus operava milagres de manhã até a noite. Então imagina que maravilha, né? Agora eu quero fazer vocês pensarem em Jairo. Se ele era da sinagoga, o principal da sinagoga, ele tinha a mente dele, ok? A ideia de que Deus, Yahvé, Jeová, é o único Deus. Mas ele sabe que Jesus está na terra operando milagres. E pelo que o texto demonstra, sem dar muitos detalhes, ele acredita que Jesus pode impor as mãos e curar sua filha. Por que um judeu, não é? Da estirpe dele, da posição dele, dentro de uma sinagoga, tinha tanta fé nesse nazareno que iria livrar a filha dele da morte? Não é dito nada se ele já tinha visto algum milagre de Jesus. Não é dito nada se ele já teve um encontro anterior com Jesus, talvez numa pregação. Simplesmente aparece Jairo implorando, joelhado, pela vida da sua filha. E o mais magnífico de tudo é que Jesus não fala nada. Imediatamente anuia o pedido e vai com ele. Pronto para abençoar, pronto para fazer o milagre. Amém? Mas vamos ver o processo, irmãos. Primeira coisa que eu quero destacar para você guardar no seu coração: todo milagre tem que ter como precedente uma coisa. O que é? Para acontecer um milagre tem que ter uma coisa antes. Está quase chegando lá, ele falou pedido. Oi? Necessidade. Eu botei na minha colinha aqui, crise. Tem que ter uma carência. Antes do milagre tem que ter a enfermidade. Antes do milagre tem que ter o moribundo. Antes do milagre tem que ter a falta, a carestia, a carência. Não é? Vamos sair da área da cura. Por exemplo, o milagre daquele peixe que tinha uma moeda lá para pagar um imposto. Irmão, esse para mim é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Mais extraordinário. Aonde que arranja dinheiro para pagar imposto na boca de peixe? Aonde? Quando isso acontece? Nunca. Então não tem a ver com cura, mas tem a ver com o sobrenatural para suprir uma necessidade. Ok? Então preste atenção, a primeira coisa antes de um milagre é a crise. A gente quer ver milagre, então tem que esperar manifestação de crise. Correto? Milagre acontece quando está tudo bem, irmãos? Ou pelo menos nós não percebemos. Eu falei que chegamos aqui hoje, alguns de nós passou pelo trânsito terrível de janeiro, onde tem violência, tem um monte de coisa, e estamos inteirinhos. Sabe Deus que livramento o Senhor te operou na sua vida e você nem percebeu? Então, eu acredito que o milagre é dioturno. Quando você acorda,
Quando você vai fazer suas atividades e a mão de Deus está ali sobre a sua vida. Nós nem percebemos. Mas qual o milagre que nós percebemos com clareza? Quando a necessidade, a crise aperta. Quando a falta é muito grande. Quando precisa de uma intervenção sobrenatural numa situação de crise. Então, primeira coisa para ter milagre é crise, irmãos. Carência. Amém? Todo mundo entendeu? A crise desse pai, a filha é a morte, à beira da morte. Agora justifica o milagre. Vamos lá, é necessário primeiramente fé. Vocês falaram assim, fé? Claro. A crise tem que ser resolvida com fé. Vamos consubstanciar isso? É necessário acreditar em Deus e confiar no seu poder. Os textos sobre fé são, assim, já posso dizer até que são clássicos, né, irmão? Clássico. Todo mundo lembra, todo mundo decorou desde a infância, mas abra lá em Hebreus 11:1. Vamos dar a base. Nessa noite nós estamos vendo o processo. Então, onde há uma crise, há uma necessidade de sanar essa crise, tem que haver a intervenção de Deus. Primeiro quesito, então, que nós necessitamos para haver a intervenção de Deus é fé. Hebreus 11:1. Quantos acharam? Digam amém. Leia essa frase. Eu falei que a mensagem vai ser curta porque tem poucos textos aqui. Vamos ler junto comigo? Ora, a fé é o que, igreja? É a certeza. Diga de novo, a fé é a certeza. Certeza tem algum percentual de dúvida? O que é certeza? Às vezes acompanha uma outra palavra, né? Você fala assim, eu tenho certeza absoluta. Não é isso? Você dá uma incrementada na sua certeza. Um superlativo. Eu tenho certeza e é absoluta. A ideia de certeza exclui dúvida. Então, fé é a certeza. É quando alcançamos o patamar de não ter 0,01% de dúvida. Se não, 100% de certeza. Ok? Todo mundo entendeu? Se tiver dúvida temperando esse seu estado mental, ainda não é fé. Pastor, estou tentando crer. Tentando crer ainda não é fé. Você está tentando, está galgando aí. Quando será fé? A fé bíblica. Quando você não tiver mais nenhuma dúvida. A ausência de dúvida é fé. Ok? É a certeza do que, igreja? Das coisas que se esperam. E a convicção. Convicção também é certeza plena. Convicção de fatos que se não veem. É a crise e a sua visualização da vitória já na crise. É a enfermidade no seu corpo, aparente, visível, sangrando, ferida aberta, e você diz, eu já consigo ver cicatrizado. Eu já consigo ver essa operação completamente restituída. Eu já consigo ver o estado final da cura. Isso é convicção. Está lá diante de você ainda a crise. Mas você já enxerga o reverso da crise, a cura. Quantos estão entendendo? Isso é fé. Qualquer tentativa de alcançar esse nível ainda é tentativa. Ok, irmãos? Você está em Hebreus 11:1, vai para o verso 6. Hebreus 11:6 é o clássico para descrever o que é fé. Vamos ler juntos, por favor? De fato, sem fé, é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador e recompensador do que o buscam.
Olha como é que essa definição de Hebreus é muito forte. Se a fé é a certeza, não é? A impossibilidade de Deus agir é quando você não acredita que Ele vai fazer. Vamos lá. Vamos entrar um pouco aqui na natureza de Deus, tá bom, irmãos? Vamos entrar na natureza de Deus? Por que que esse texto diz isso? Porque aquele que busca a Deus com fé está acreditando que Deus é poderoso, tem todos os atributos para sanar a crise. Não é isso? Se a tua fé é pequena, o seu Deus é pequeno. Se a tua compreensão de fé é pequena, teu Deus é pequeno. Se você não pode conceber que Deus tenha poder para reverter a tua crise, o fator de crise, o teu Deus não tem poder. Então, começa com a desconfiança. Vou fazer vocês repetirem uma frase que eu quero que vocês guardem no coração. Por favor, tá bom? Essa frase foi cunhada ao longo de 33 anos andando com Deus. Diga comigo assim: fé, o sinônimo é confiança. Fé é igual a confiança. Concordam comigo? Fé não é confiar? Fé é confiança, irmãos. É total. É total. É quando você confia porque conhece quem é Deus. Eu não tenho a menor desconfiança que Deus vai falhar. Porque eu sei o tamanho do seu poder. Eu sei a sua capacitação. Eu sei o seu caráter. Por isso quem se aproxima de Deus deve crer que Ele vai recompensar. Se você se aproxima duvidando que Ele existe, nada feito. Se você se aproxima duvidando que Ele pode alguma coisa, nada feito. A tua convicção tem que ser plena. Deus existe e Ele é poderoso. São as duas realidades que eu creio. Ele existe, Ele é poderoso, conheço seu caráter, sei que Ele vai agir. Quantos entenderam, digam amém. Isso é confiar. Toda vez que você enfrentar uma crise na sua vida, lembre-se, e é muito difícil lembrar disso na hora da crise. Pois nós vamos falar do testemunho aqui de domingo, né, e dos outros testemunhos. Na hora da crise, na hora do perigo de morte, por exemplo, é muito difícil se lembrar de que Deus continua sendo Deus. Que Ele não era Deus só quando estava tudo bom, tudo em paz, tudo tranquilo. Ele continua sendo o mesmo Deus todo-poderoso na hora que você precisa do milagre, da cura, da libertação, da provisão. É o mesmo Deus de sempre, que não muda, não tem sombra de variação. Quem oscila somos nós, Deus continua estável. Amém, queridos? Então, é necessário crer e confiar em Deus, no seu poder. Estou dando subsídio bíblico para você guardar no coração na hora da necessidade do milagre. Marcos capítulo 10, volta lá para Marcos, capítulo 10, verso 27. Marcos 10, 27. Quero que você afirme uma realidade bíblica, uma realidade espiritual que você tem que afirmar, lendo esse texto. Marcos 10, 27. O que eu falo para vocês é que eu creio para mim, viu, irmãos? Não é discurso, não. Eu vivo da fé, já experimentei a fé, já vi milagres, já fui usada como instrumento de milagre, sei o que estou falando por experiência. Como diz a Bíblia, se é que tendes experiência que o Senhor é bom. Vocês têm experiência que o Senhor é bom, irmãos? Vocês já experimentaram a bondade de Deus? Então tem experiência para falar, pode confiar. Ok? Vamos lá então, Marcos 10, 27. Queria que você lesse em voz alta, vamos lá. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus, o que, igreja? Diga de novo com força: para Deus, tudo é possível. É tudo. Exclui qualquer exceção.
Qual é a gama do poder de Deus? Sobre tudo. Até onde se estende esse poder? Sobre tudo. O que Deus pode resolver? Tudo. 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 O que é impossível para o homem, na nossa limitação, que nós não temos poder para resolver, Deus pode. Amém, povo santo? Eu sei que eu estou chovendo no molhado, porque você caminha com o Senhor há tantos anos, você sabe disso. Mas é bom trazer a memória, porque não sei o que vai ser o dia de amanhã. Qual crise eu vou ter que confiar que Deus vai resolver para mim, suprir. E é bom trazer à memória essas palavras. Não tem nada na experiência humana que Deus não possa resolver. Nada. Amém? Tudo que é limitação nossa é nada perante o Deus que tudo pode. Então, Jesus declarou, e essas palavras foram do próprio Filho de Deus: para Deus, tudo é possível. Amém, povo santo? Nós devemos crer só em Deus Pai? Agora eu quero dar uma rebuscada. Se estamos aqui falando de Deus Pai, o poder ilimitado, tudo é possível, amém? E o Senhor Jesus não entra nesse arranjo, não, irmão? Também. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Você tem que crer em Jesus também. Marcos 5, né? O mesmo texto que nós começamos. Vamos voltar para aquele texto base. Marcos 5:35. Eu acho magnífico como o Senhor opera. Enquanto o Logos era mistério com Deus, criou todo o universo, mas oculto em Deus, os homens não tinham obrigação de se declarar a Ele, falar com Ele, o verbo era oculto. Todos se dirigiam a Deus Pai e Yahvé. Javé, Jeová, era só o Deus Pai. Mas a partir da manifestação do Filho de Deus entre os homens, Jesus se coloca agora como mediador entre Deus e os homens. E Ele vai sim orientar a todo aquele que crê, que peça a Deus Pai no nome dEle, no nome de Jesus. Ele tem que fazer parte do processo. Quantos entenderam? Olha o que diz aí o texto, Marcos 5:35. Voltamos para a história que começamos quando Jairo implorou o socorro de Jesus. Jesus estava indo para lá. E eu pulei de propósito vários versículos. Do verso 25 até o 35. Sabe por quê? Jesus está saindo com Jairo para ir curar a filha dele. Vai haver um segundo milagre. Um milagre intermediário, digamos assim. A palavra de Deus diz que a multidão apertava Jesus. Imagina aquelas vielas de Jerusalém tomadas de seres humanos. E todo mundo ali espremendo Jesus, querendo tocar em Jesus. Uma mulher com fluxo de sangue, é o que está dentro desse texto que nós não lemos, no meio da multidão, vai extrair do Senhor poder. Literalmente ela extrai do Senhor poder. Porque na mente dela ela declarou: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Isso é fé, confiança. Eu vou conseguir. Ela já via a cura. Fica imaginando que antes dela se esgueirar ali pelo meio das pernas, porque tem um detalhe técnico, né, irmãos? A mulher com fluxo de sangue, o sangue que as mulheres têm, né, no ciclo menstrual, tornava elas diante da lei impuras. Uma mulher no ciclo menstrual natural dela não podia estar junto com a multidão por causa do ritual de impureza. Tinha que se afastar por dias até fazer todo o ritual e retornar para o convívio e para a congregação para adorar a Deus. Então não era tão simples assim. Essa mulher tinha uma enfermidade e tornava ela praticamente impura o tempo todo. Ritualmente. Ela não era uma pessoa ruim, não estou falando nada disso, não é pejorativo.
Estou falando ritualmente. Então, ela não podia estar no meio da multidão, muito menos tocar um homem no meio da multidão. O que essa mulher faz é totalmente um ato de fé. Eu amo essa história, mas já foi contada outras vezes. Nós estamos na história de Jairo, né? Ela se intromete na caminhada de Jesus e extrai o poder de Jesus e fica curada. Amém? Voltando àquele princípio que eu estabeleci aqui, primeiro a crise, depois a fé, confiança, aí vem o milagre. Amém? Pulando então a história da mulher com fluxo de sangue, dando continuidade à história da filha de Jairo. Marcos 5:35, igreja, vamos lá? Falava ele ainda, falava com a mulher do fluxo de sangue, Jesus. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, qual é a notícia que vem da rua agora, irmãos? Tua filha já morreu. O homem foi desesperado atrás de Jesus, e no meio do caminho gerou, né, fé, que a filha ia ser curada, já que Jesus anuiu ao pedido dele. E no meio do caminho vem essas bocas malditas, essas bocas humanas, e diz, ó, não adianta mais não, morreu. Tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre? A palavra ainda vem com censura para aquele pai. Esquece. Perdeu. Sua filha já foi. Não tem jeito. Está importunando o mestre à toa. Ele não pode fazer nada. E aí segue a palavra. Quando esse homem ouve uma palavra negativa como essa, Jesus o acode. Eu acho fantástico. Olha o verso 36, irmãos. Leia em voz alta. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu acho fantástico isso. Estamos analisando o processo do milagre, certo? Às vezes, não é, a impossibilidade se apresenta antes do milagre. Às vezes o diagnóstico é de morte. É câncer terminal. É algo assim que, para arrasar, para dizer não tem mais esperança. Não adianta mais orar. E aí Jesus vem e diz para aquele pai, não ouça essas palavras. Ouça o que eu te digo. Mantenha a tua esperança. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua confiança. Não é um processo maravilhoso? A palavra que vem, ela é realista, porém ela joga contra o milagre. O diagnóstico pode ser realista, mas joga contra o milagre. Jesus vem e diz para aquele pai, mantenha a sua fé. Mantenha a sua convicção. Amém? Verso 37, igreja. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Já já eu vou explicar por que Jesus só permitiu, daquela multidão toda que estava com ele, só esses três entrassem com ele. Já já eu vou lhe explicar. Abre um outro parêntese agora para a gente consubstanciar, já vou terminar. Abre lá, você estava em João, você estava em Marcos 5, não é? Verso 35. Abre em Marcos 9, verso 17. Vamos botar mais um milagre aí no pacote, para a gente analisar. Marcos 9, 17. Você estava, no texto base é Marcos 5. Vai para 9, 17. É outro milagre extraordinário. Eu acho também pertinente nesse momento. Crer em Jesus nos impõe vencer certas barreiras do nosso interior, nossa mente. Aquilo que falei, o teu Deus é do tamanho daquilo que você pensa. Se o teu Deus é pequeno, nada de mais extraordinário vai acontecer. Então nós temos que ter a dimensão exata de quem é Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Marcos 9, 17. Vamos lá? Olha essa experiência aí, irmãos. Quantos estão com os olhos no texto? Diga amém. Para eu saber que você está acompanhando. Vamos lá?
Estou instruindo vocês sobre fé. É necessário vocês pegarem o contexto. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Qual era a crise, irmãos? É outra criança agora. Possessão demoníaca, anjo caído dentro do corpo de uma criança. Essa é a crise. Esse homem disse que trouxe a criança para Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Ele vai explicar o que acontece com a criança, verso 18. E este aí é o demônio, o anjo caído. Onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Imagina a dor de um pai vendo seu filho se estribuchando no chão por causa de possessão demoníaca. Rilhando os dentes, se contorcendo e babando. Olha a agonia desse pai. Ele está explicando o que acontece várias vezes. E aí no mesmo verso diz assim: roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não, que a igreja puderam. Mas Jesus já tinha dado poder a eles para expulsar demônios. A palavra do Senhor diz que Jesus deu autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O que falhou então agora? Que eles não conseguiram expelir esse demônio. Falta de fé. Tinham já experimentado o poder de Deus. Estavam talvez ainda aprendendo o que é confiar em Jesus. Mas faltou algo. Eu falei para vocês que a fé em construção ainda não é fé plenamente. Fé é o que, irmãos? Certeza. Diga assim, fé é 100%. 80% em construção ainda não é fé. Ainda tem 20% de dúvida. 99% ainda não é fé. Tem 1% de dúvida. Quando é que é fé absoluta? 100%. Ausência total de dúvida. Ok? E aí que os discípulos não puderam expelir. Olha a reação de Jesus. Jesus está muito chateado nesse momento aí, irmãos. Olha o que diz aí no verso 19. Vamos ler juntos? Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula. Se é incredulidade que Jesus está reclamando, o que faltou para os discípulos? Fé. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo assim: vocês estão me fazendo sofrer. É decepcionante. Eu dei poder para vocês, para expulsar demônio, curar todas as enfermidades. Mas vocês ainda têm dúvida. Vocês estão me fazendo gemer. Eu, Jesus, estou passando mal aqui com vocês. Vocês estão me incomodando com essa incredulidade. E aí o texto diz, não é? Até quando vos sofrerei? Vocês estão sendo pesados para mim. Jesus reclamando. Trazei a criança. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, ele, o demônio, o espírito imediatamente o agitou com violência. Quem está agindo no corpo dessa criança é um anjo caído. O agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aquela cena terrível. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? O pai vai falar: desde a infância. Isso quer dizer que tinha anos. Não sabemos a idade desse rapaz. De repente era um pré-adolescente, um adolescente. Se é desde a infância, quer dizer que boa parte da infância foi tendo episódio de possessão. Desde a infância, respondeu. E aí diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Essa criança era ferida, tinha cicatrizes, para o matar. Mas aí vem o pai que está já desesperado e diz:
se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A fé desse pai está plena, irmãos? Não. Ele colocou a palavrinha de 2 letras, que é a que não pode existir no milagre. Se. Se é dúvida, é condicional. Talvez decepcionado com os discípulos que não conseguiram nada. Se eles andam com Jesus e não conseguiram, de repente Jesus também não consegue. Ele coloca para o próprio Senhor, se tu podes alguma coisa. Não sei, eu não sei mais em que acreditar. Será que o Senhor consegue alguma coisa? Tenha compaixão de nós. Tem um pinguinho de esperança, porque ainda continua suplicando socorro, né? E ajuda-nos. Verso 23, igreja. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, é uma exclamação, irmãos. Jesus responde com toda a força: se eu posso? Você acha que eu não posso? E aí o texto diz, qual é a expressão de Jesus? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus, mas tudo é possível ao ser humano que crê em Deus. Quantos entenderam? A gente sabe que Deus pode tudo, mas o ser humano que confia 100% também pode muita coisa, porque tudo é possível ao que crê. Essa anuência da fé absoluta com um Deus absoluto só dá milagre, irmãos. Aqui não é Deus que está sendo exaltado, mas a fé de um homem. Se um homem crê em Deus absolutamente, ele verá os milagres de Deus. Ele verá a glória de Deus. Ele verá os impossíveis caindo por terra. Tudo é possível ao ser humano que crê. Não é a Deus. Deus não precisa crer nele mesmo. Deus sabe quem ele é. Quantos entenderam? Estão vendo o processo, não é? E no verso 24, irmãos, aí vem o apelo. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. A reação dele é extraordinária, irmãos. A pergunta para Jesus: só pode alguma coisa? Jesus responde: eu posso? Você acha que eu posso? Tudo é possível que crê. Tenha fé, vai acontecer. Aí esse homem agora imbuído desse desafio diz: eu creio, eu aceito o desafio de crer, eu me entrego totalmente à crença de que o Senhor vai curá-lo. Eu creio. E aí o que diz o texto, irmãos? Ajuda-me na minha falta de fé. Na sequência, Jesus expulsa o demônio da criança, do rapaz, e ele é curado. Amém, queridos? Vamos para o último ponto. Eu falei que é necessário uma crise para que haja um milagre. Eu falei que você tem que crer em Deus Pai, porque Ele é todo poderoso. Você tem que crer em Jesus, seu Filho, porque Ele é o nosso mediador. E por último, você tem que ter o poder, a atitude de lançar fora toda incredulidade. É você que expurga a incredulidade. Esse pai estava disposto a crer absolutamente agora. Joga fora todo medo, toda incredulidade. Amém? Eu quis destacar naquele verso 37, do capítulo 5 de Marcos, que Jesus não deixou que todos, aquela multidão entrasse onde estava a menina recém-morta. Por que Jesus não deixou entrar aquele povo todo para ver o milagre? Porque não tinham fé. Aqui tem um ensinamento último para que haja um milagre. Para que haja um milagre tem que ter um ambiente de fé. Amém? Incrédulos atrapalham. A incredulidade de alguém numa cena que precisa de fé absoluta atrapalha. Uma palavra que não crê em Deus é como se dissesse que Deus não pode nada. É quase uma blasfêmia.
Se uma pessoa diz que Deus não pode nada, está duvidando de Deus, está diminuindo Deus, está até sendo assintoso com Deus. Se a pessoa não tem condição de crer no milagre, ela tem que ser tirada da equação. Não pode estar num ambiente onde vai ter um milagre. Ela não pode nem presenciar. Quantos entenderam? Por isso Jesus só deixa os discípulos entrar com ele. Olha a cena final, volta para Marcos 5, verso 38, a gente encerra. Marcos 5, 38, até o verso 43. Quantos estão com os olhos no texto? Querem ler com o pastor? A gente vai encerrar aqui agora, vamos lá? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. A criança tinha morrido, tinha um monte de gente perto da casa. Os que choravam e os que pranteavam muito, uma choradeira geral. Verso 39, igreja. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Qual é a reação daquela multidão que estava chorando, irmãos? Riam-se dele. Eu nunca vi alguém que está em pranto profundo, chorando copiosamente. Depois que ouviu Jesus falar que ela está viva, partiu do choro para o riso imediatamente, em um segundo. É um riso nervoso. É um riso de incredulidade. É um riso de deboche. Riam-se dele. Você está maluco? A menina está morta. Já morreu? Que história é essa? Olha o que Jesus vai dizer aí, irmãos. Vamos lá? Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado o que, igreja? Sair a todos, tira esse bando de incrédulo da cena. Esse bando de incrédulo não é bem-vindo aqui na cena, que precisa de fé absoluta. E aí a gente aplica da seguinte forma, irmãos. Já aconteceu comigo, já expliquei isso outras vezes. Se você for acionado por alguém, como filho de Deus, né? A pessoa sabe que você é crente, cristão, é de Cristo. Um vizinho, uma vizinha, está precisando de uma ação sobrenatural na vida dela, e ela bate na sua porta e te chama: vizinho, vizinha, me acode aqui que eu estou com essa necessidade. Você foi chamado para representar Cristo. É nessa autoridade que você vai. Quantos entenderam? Se você está indo nessa autoridade, mesmo que seja na casa da vizinha, quem manda lá é você. Você entendeu do que eu falei agora? Pastor, eu vou botar bronca na casa dos outros? Vai. Você foi convidado para isso, chamado para isso. Se você não tiver uma imposição, os incrédulos vão atrapalhar a tua fé. Os desesperados vão atrapalhar a sua fé. Se você vê alguém desesperado, a sua fé começa a desvanecer. Tira todo mundo. Chega dando ordem. Não me chamaram para aqui para orar sobre tal situação? Então, só eu e os que vieram comigo aqui, a igreja, só. Dá ordem, sai. Até porque, irmãos, se for questão de demônio migra de um corpo para outro. Se tiver alguém possesso de anjo caído, e tiver outros incrédulos, você expulsa aqui, sai daqui e pula para aqui. Então não pode manter incrédulo em cena, que tem que ter a manifestação do poder de Deus. Você está sendo chamado para manifestar Deus, você tem autoridade, você dá ordem. Eu não quero ninguém na sala, eu não quero ninguém no quarto. Só eu e os irmãos aqui. E dá ordem e acabou. Ah, não, você não manda na minha casa. Então tchau, querido, você não quer milagre nenhum. Tchau. Você me chamou, eu vou orar aqui, eu estou dizendo, tira todo mundo. Tem que ter essa atitude, porque a incredulidade atrapalha. Jesus mandou todo mundo sair. Tomou o pai e a mãe da criança, os interessados no milagre. Os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Os que vieram com ele foram os apóstolos: Pedro, Tiago e João. Esses têm fé. Mas a mãe e o pai da criança, só. E aí o verso 41 para a gente concluir, irmãos, vamos lá?
tomando-a pela mão, a criança que estava morta, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu? Imediatamente, a menina se levantou, a que estava morta, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. A galera, depois que viu a criança ressuscitada, viram o produto da fé, mas não puderam participar do ambiente da fé. Quantos se entenderam? Então vamos lá recapitular para a gente encerrar a palavra de hoje. Antes do milagre, uma necessidade, uma crise. O que fazer no meio da necessidade e da crise? Crer em Deus. Diga isso, eu creio em Deus. Creia também em Jesus. Jesus falou isso. João capítulo 14, ele falou, creiam em Deus Pai, mas creiam também em mim. Tem que crer nos dois. Ok? No processo do milagre, não deixe que a palavra negativa entre na sua mente para minar a sua fé. Não interessa a palavra negativa, não interessa a incredulidade, mesmo que pareça racional, não interessa. Continue crendo, creia somente. Para alcançar o milagre tem que fazer isso. Blindar os ouvidos do raciocínio humano limitado. Foca no milagre. Creia de todo o coração. E Deus é contigo. Amém? O milagre há de acontecer. Esse é o processo. Pastor, por que não acontece toda hora? Porque tem o ingrediente da incredulidade. Por isso aquele pai diz, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu ainda tenho incredulidade. Vamos ficar de pé nessa hora, terminamos a palavra. Espero que tenha sido didático para você. Aprender alguma coisa prática com a questão da fé. E no domingo continuamos, irmãos. Quero desafiar você a trazer pessoas que precisam de alguma coisa da parte de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O testemunho que será dado, mais a palavra de Deus, vai tornar um ambiente de fé, eu creio. Amém? Vamos pedir a Deus que tire de nós a incredulidade. Você tem que expurgar ela no seu coração. Peça a Deus nessa noite, Pai, eu quero confiar em Ti plenamente. Eu quero confiar minha vida completamente nas Tuas mãos. Senhor Jesus, me ajuda a ter um coração semelhante ao Seu. Amém? Peça isso nessa noite. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Deus de poder. O poder é atributo Teu, nosso Deus. Nada é impossível para Ti. Tua palavra está gritando aos nossos ouvidos que toda impossibilidade está no âmbito humano, não no âmbito divino. Não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Agora sabemos, Senhor, que o que atrapalha muitas vezes de vermos o Teu milagre é a nossa estrutura de incredulidade no coração. Ainda somos incrédulos. Ainda temos limitações. Ainda temos desconfiança que o Senhor não vai colocar a sua mão para nos amparar. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que essa desconfiança saia do nosso coração. Meu Deus, cada um de nós aqui já teve uma experiência da Tua bondade, do Teu poder, da Tua ajuda, do Teu livramento, do Teu agir sobrenatural. Nós não conseguimos manter esse nível de fé 24 horas por dia. Nós somos tomados de medos, somos tomados de inquietação, de preocupações, de sentimentos, meu Deus. E eu te peço nessa noite, nos ajuda a vencer tudo isso, na hora da crise, para que possamos ver com os olhos da fé o Teu poder absoluto,
o teu poder pleno, agindo a nosso favor. Eu sei que tu és soberano para fazer e até mesmo para não fazer, segundo a tua vontade. Mas dá-nos experiências, meu Deus, de confiança plena e de resultados plenos da fé. Nós clamamos assim, crendo que o Senhor nos ouve. Clamamos no nome daquele que intermedia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo santo? Aleluia. Palavra para você é uma só. Vá em paz e crê somente. Amém? Crê somente. Não importa o que vai viver, o que vai enfrentar, creia em Deus. Vamos na paz de Cristo.